Olá, minha gente. Voltamos a falar novamente sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Eu estou falando do estado de transição, que Paulo está falando da vida do cristão, da trajetória cristã. Um menino, um adulto e um perfeito. Paulo está nesse estado de transição, falando que ele é um adulto, mas que ainda quer chegar lá naquilo que é perfeito. Capítulo 13, versículo 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Então agora Paulo está falando sobre outra coisa, pensar. Paulo usa o pensamento como uma coisa muito importante do ser humano, que o caracterizava como imagem e semelhança de Deus. Paulo usa uma palavra muito clássica na língua grega, que é o logos, né? O pensamento. É raciocinar, considerar, calcular. E Paulo estava falando que é possível que uma pessoa raciocina, considere e calcula como meninos. Paulo agora não quer mais pensar, raciocinar, considerar, calcular como menino, e agora ele desistiu das coisas de menino e ele é adulto. Quando Paulo está falando do logos, de raciocinar desse jeito, pensar desse jeito, ele está falando de um modo muito rebuscado, que os gregos tinham, que a cidade de Corinto tinha. Eu já havia falado dos grandes pensadores gregos aqui. Então, eles tinham pensamentos sofisticados, como pensamentos da matemática, da física, da biologia, dos átomos. Eles tinham pensamentos muito evoluídos. No entanto, Paulo dizia: vocês trouxeram toda essa cultura para dentro da igreja, mas esse pensamento seus é de criança. Esse modo rebuscado, ele é rebuscado só matematicamente. Ele é rebuscado na física, na química, na biologia, na fisiologia, mas ele não é rebuscado para a alma. Vocês ainda pensam rebuscadamente, sofisticadamente, mas ainda como meninos. Podemos tomar hoje como os grandes matemáticos, os grandes físicos e astrônomos, que pensam de uma forma tão rebuscada e sofisticada, novas fórmulas de matemática, novas fórmulas da física, da química, da biologia, descobertas fantásticas. Diz Paulo: mesmo assim vocês estão pensando como meninos, eu quero pensar como adulto, porque o adulto pensa com o ágape, o amor. Paulo estava atacando aqui os sábios, que ele chamava de sábios desse século. Se você abrir 1 Coríntios 1, 20 e 21, Paulo diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? E ele diz mais: se vocês fossem sábios do jeito que eu estou falando, vocês não teriam crucificado o Senhor da glória. Foram homens profundamente sábios, como os romanos, profundamente religiosos, como os hebreus, que crucificaram o Senhor da sabedoria, o Senhor da glória. É isso que Paulo chama de pensar como menino. Não é pensar de um modo simplório, pode ser sofisticado, mas ainda ser como menino. Paulo estava atacando todo esse conhecimento humano que não levou o homem a nada. Nota, tudo que o homem fez sofisticadamente, sem o ágape, virou em morte. Olha os fármacos, o que virou os remédios senão morte para tantos jovens hoje? Olha o dinheiro, a economia, morte para tanta gente. Olha os aviões que foram feitos para levar os homens de um lado para o outro, matam os seus irmãos. Olha que essa sabedoria tornou o homem louco. É isso que Paulo diz, eles pensam como meninos. O que torna um pensamento sofisticado ou não elevado, acima do natural? O amor ágape. Quando eu coloco todo esse conhecimento, esse pensamento, esse modo elaborado de raciocinar, considerar e calcular, quando eu coloco isso, ungido, untado, encharcado do amor ágape, isso vai encher o mundo de glória. E é o que teremos lá, quando estivermos com aquele que é perfeito, no lugar perfeito, nós seremos perfeitos. Que Deus nos ajude a entender e a raciocinar debaixo da unção, da graça, da sombra, do guarda-chuva, do amor ágape que está em Deus e que está em mim e que tem que transcorrer, transbordar através de mim. Deus te abençoe. Amanhã a gente se vê novamente para falar sobre esse texto magistral da pena de Paulo. Um abraço, até lá.